Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez, Michele e eu estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje é o capítulo 16 do livro de Mateus, 24ª meditação. Vamos seguir mergulhando e antes de entrarmos no capítulo 1, na leitura, vamos fazer, como sempre, uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos use com sua graça, sabedoria, que ilumine o nosso entendimento, para que a palavra dele caia numa terra boa, fértil e produza muitos frutos. Espírito de Deus, nós, antes de pedirmos qualquer coisa, queremos te agradecer por essa série maravilhosa, mergulhando no Evangelho. A cada meditação, nós entendemos quem o Senhor é, o que está na sua mente, no seu coração, sua vontade, quem o Senhor é e, consequentemente, quem somos, nossa identidade em Ti, nosso propósito em Ti. Espírito Santo, muito obrigado. E eu te peço, ilumine o nosso entendimento. E no nome de Jesus, vem com tua graça, poder e sabedoria, colocar palavras na nossa boca e iluminar a interpretação, a explicação da tua palavra. E que ela, como nós falamos, fique guardada e que o Senhor nos dê a capacidade de colocá-la em prática. Nós estamos aqui, cada pessoa que está aqui está com um coração aberto, com humildade, exatamente o que faltava em muitos na época em que o Senhor esteve aqui em carne e osso pregando. Infelizmente, fariseus, saduceus, religiosos e muitas pessoas não tinham esse coração aberto, mas essa pessoa que está aqui acompanhando a série tem. Então, que esse coração aberto, moldável, ensinável, receba a tua palavra e a tua presença para que frutos de mudança, de arrependimento sejam produzidos e o teu nome através da nossa vida seja realmente glorificado. Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, vamos em frente. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, com licença, gente. Acho que tá um pouquinho torto, né? Bem, não sei se ainda tá para você que tá acompanhando, mas se tiver, acho que é bem pouquinho. Vamos lá. Michele, lê aí, por favor, o versículo 1, capítulo 16. O título é Os líderes religiosos exigem um sinal. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Fariseus e saduceus eram inimigos, né? Mas eles, apesar de não se darem, se juntam nesse momento contra o reino de Deus, contra um inimigo comum, que é Jesus, que confrontava seus ensinos, confrontava a religiosidade deles e também a hipocrisia, o fardo pesado que eles colocavam sobre os seus ouvintes, sobre o povo. Então eles acabaram se unindo. O sinédrio, né? Ele era composto por fariseus e saduceus. Então o sinédrio se reuniu
para confrontar Jesus. Isso tudo porque a mensagem de Jesus, gente, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Essa mensagem de graça, ela é libertadora. E o que a religião faz é exatamente o contrário da libertação. Ela escraviza, ela domina, ela mantém o ser humano dominado por regras. Jesus vem quebrando essas regras e vem ensinando a obediência a Deus, não por regras, mas por princípios, né? Algo voluntário, algo que vem do coração, um relacionamento de amor. Então, esse ensinamento de graça, de amor, essa liberdade em Cristo, tudo isso mexe com o sistema religioso, desmonta o sistema. Então, isso incomodava muito os religiosos da época. E aí, uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, você vê Jesus pacífico, manso, sabe, suave, amoroso, mas quando se tratava dos religiosos, por amor ao povo, por zelo ao reino, ele era enérgico. Suas palavras eram duras. Jesus ia para cima quando se tratava dos fariseus, saduceus, dos religiosos da época, né, Michele? E quem pede sinal não é a fé. Quem pede sinal é a dúvida. E eles já tinham presenciado muitos sinais ali de Jesus curando, expulsando demônios, fazendo muitos milagres, mas eles estavam ali duvidando que era o Messias, então eles insistiam, né, Marcelo, em querer um sinal, que Jesus fizesse um sinal. E aí Jesus repreendeu eles na hora, né? O único sinal que será dado será esse. Porque quando a gente pede, insiste querer pedir sinal para Deus, é porque a gente está na dúvida e não na fé nele, né? Confiando nele. E uma coisa interessante, Marcelo, meditando sobre isso, né? Eu refleti o seguinte, que muitas vezes a gente observa aqui que as pessoas estavam interessadas realmente naquilo que Jesus fazia, né? O sinal que elas queriam era o que Jesus fazia, mas o que ele era, elas não se importavam, elas não se interessavam, elas até, né, rejeitavam, porque o que ele era realmente é o que era mais importante, né? Quando eu desejo ser quem Jesus é, né, como ele é o que de fato é o mais importante, é o que ele quer, né? E Jesus falou assim, eu não vou dar mais sinais. Porque, como Michele falou, muitos sinais já haviam sido dados, mas o coração duro, o coração fechado, o orgulho era muito grande. E os impedia, esse orgulho os impedia de enxergar que os sinais já haviam sido dados. Ele falou, vou dar só um sinal, agora só mais um. É o sinal de Jonas, que ficou, nós sabemos, 3 dias, né, ali no ventre do peixe, e depois ele foi livre da morte, né? E assim Jesus ficaria, depois de sua morte, 3 dias e ressuscitaria ao 3º dia. Então esse é o sinal principal, o maior e o único que Jesus falou para eles que dariam, porque eles estavam exigindo mais do que havia já sido dado. Esse é o problema, gente. O livro de Mateus gira em torno disso. Jesus sendo reconhecido por alguns, humildes, de coração aberto, coração moldável, como a gente falou no início do vídeo, como Messias, e sendo desprezado, ignorado, rejeitado por pessoas que não tinham esse coração. Vamos seguir lendo aí. O fermento dos fariseus e saduceus. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si. Só aqui, a gente já falou sobre fermento em outras meditações, mas só reforçando, tá? Para a gente dar ênfase a isso. O fermento pode ser positivo, e a gente já leu em alguns casos, sendo positivo, mas ele pode ser negativo. Quando fala dos fariseus e dos saduceus,
é no sentido negativo, porque o fermento está relacionado ao interior e faz crescer. O fermento dos fariseus e saduceus é o entendimento deles, um entendimento errado, uma mentalidade errada, que gera... Gente, um entendimento errado gera o quê? Se eu tenho um entendimento errado e eu sou uma pessoa que ensino, se eu tenho a responsabilidade de ensinar, se eu lido com o público, com as pessoas, e eu ensino, a partir do meu entendimento errado, eu vou ensinar errado. As pessoas que me ouvem vão aprender errado, vão fazer errado e vão ensinar para outras pessoas errado. Olha só a corrente do erro. Essa é a corrente do erro. E isso é muito ruim para o evangelho, para o reino. Por isso Jesus combatia isso. E a gente tem que combater, né? Já falamos aqui diversas vezes, vale a pena ressaltar, que para nós seria muito mais cômodo nós apenas falarmos do evangelho, falarmos da mensagem de Jesus, do amor, sem pontuar alguns erros que tem por aí, sem pontuar ensinos errados, que nós mesmos, por aprendermos errados, também reproduzimos errados. E uma das lives mais importantes que fizemos até hoje foi uma live nas redes sociais que nós chamamos de a live do perdão. A live do perdão. Eu e Michele, nós pedimos perdão por ensinar algumas, não tudo, mas várias coisas errado, porque isso gera um problemão. É o que eu falei, a corrente do erro. Isso é uma bola de neve, isso chega errado para outra pessoa, ela passa errado, a outra pessoa passa errado, a outra que aprendeu assim passa errado também. Isso vai parar onde? Então, esse é o problema, quando a gente fala do movimento neopentecostal, com muitos ensinos errados, que vai se espalhando, virou um movimento. Infelizmente, virou um movimento que prejudica muitas pessoas, conforme a gente já falou. É só para a gente ressaltar. Então, é esse fermento que Jesus está falando. Cuidado. Cuidado com esse entendimento errado. Cuidado com os ensinos errados. Pode seguir, Leandro, por favor. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé? Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães e 5 pães? Como a gente tem facilidade a esquecer, né, Marcelo, as coisas que Deus já fez, né, os milagres que Ele já fez, as providências que Ele já, né, fez na nossa vida. E assim aconteceu também com os discípulos. Eles já tinham feito, Jesus já tinha feito 2 multiplicações, né, como a gente já leu, e aqui Jesus teve que falar: como é pequena a sua fé? Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães. Haviam 2 multiplicações. Vocês não estão lembrando de uma e nem da outra? Né? Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Que nós já falamos, né? Eu só anotei aqui uma coisa muito profunda. Gente, muito profundo. Preste atenção, eu vou ler aqui para você, vamos comentar sobre o que impede alguém, Michele, o que impede uma pessoa de ouvir a voz de Deus, de entender a voz de Deus. O que impede a palavra de penetrar? Porque não penetrava nesses homens religiosos e algumas pessoas também. Bem, uma nós já falamos, que é a soberba. Aliás, a gente vem falando ao longo de toda a série. Soberba, arrogância, orgulho, prepotência, coração fechado, coração duro. Isso, claro, que impede
a falta de humildade impede a palavra de penetrar. Outra é uma questão que vai contrária à graça. Graça é favor imerecido. Não há mérito na graça. É um favor que eu recebo de graça. Eu não pago, eu não faço nada para merecer. Eu recebo de graça. É um favor, é uma dádiva, é um presente, é glorioso. E é pelo que Jesus fez na cruz, não pelo que fazemos. Mas o que anda na contramão disso? E eles tinham muito essa característica e essa mentalidade, esse fermento, justiça própria. Justiça própria. Isso impede muitas pessoas de ouvirem a voz de Deus. Elas se apoiarem na obediência à lei, no que elas fazem, achando que pelos seus esforços elas seriam justificadas por suas obras. E é muito claro na palavra que não são pelas obras, justamente para que a gente não se orgulhe, mas pela graça, mediante a fé. A fé que temos que Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, único, eficaz, definitivo na cruz por nós. A fé na graça dele. A fé na graça dele. Outro ponto é o raciocínio carnal, que era o caso dos saduceus, né? Dos fariseus também, mas principalmente deles. O que acontece? Os fariseus, eles tinham um foco na lei. Eles faziam parte do sinédrio, porém o foco dos fariseus era na lei. O foco dos saduceus era no Pentateuco, né? Eles acreditavam apenas nos primeiros 5 livros. Então eles, por exemplo, eles tinham um raciocínio carnal muito forte. Eles não acreditavam na ressurreição. Assim, não dá para tocar, não dá para ver, não é algo concreto, palpável. Então eles duvidavam. Eles eram cientistas da época, né? Um raciocínio muito carnal, racional e carnal. E isso impede a palavra de penetrar. Isso impede a palavra de porque assim, é um milagre, a gente querendo um milagre. Tem coisas que se a gente ficar querendo encontrar uma explicação lógica, como é que nós vamos explicar o milagre, né? Então, por eles serem assim, isso atrapalhava muito. Uma outra coisa que impede muitas pessoas de ouvirem a voz de Deus é o foco nas necessidades. Então, Jesus está ali falando do fermento, que são os ensinamentos errados dos fariseus e dos saduceus, mas os discípulos estavam com dificuldade de entender porque o foco deles estava na necessidade, na fome, né? O foco no pão. Por isso que Jesus fala, vocês não entenderam que eu não estou falando do pão. E se fosse pão, ainda que fosse, não é disso que eu estou falando, mas se fosse, vocês não vieram de 2 multiplicações, vocês estão esquecendo? Mas assim, não é do pão que eu estou falando, né? Do fermento que faz o pão físico. Estou falando de algo espiritual, estou falando de algo mais profundo, estou falando de algo interior, que são o cuidado que vocês devem ter com os ensinos. Então, cuidado com a soberba, isso eu falo para nós também, eu e Michele, e para você que está ouvindo. Nós devemos ter cuidado com a soberba, cuidado com o raciocínio carnal, cuidado com essa questão de justiça própria e cuidado com o foco nas necessidades, ok? Essas 4 coisas, se você quiser pausar e anotar, muito forte isso. Não digo que sejam só essas 4, mas essas 4 talvez sejam as principais que impedem uma pessoa de ouvir e dar ouvidos à voz de Deus. Vamos seguir aí na leitura. Finalmente eles entenderam, né, que o ensino não mas o ensino era dos fariseus e saduceus. Pedro declara sua fé em Jesus e Jesus o abençoa. Quando Jesus chegou à região de Cesareia, versículo 13, né? Isso. Perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Que vocês dizem que eu sou?
quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Versículo 16. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, aqui, nesses versículos, nós entendemos o quão glorioso é a revelação, né? Isso é algo espiritual, é algo sobrenatural. E nós cremos que tivemos, por exemplo, nós cremos que essa série é fruto de uma revelação que tivemos de Deus. Ficou muito claro para a gente a necessidade de mergulharmos na palavra de Deus, sobretudo no Evangelho. Então, assim, quem convence é o Espírito Santo. Ele revela, nós fomos revelados, eu creio que você que está acompanhando está sendo revelado. Seus familiares e pessoas que você ama muito e quer que entendam o Evangelho genuíno, eles precisam ser revelados. Isso não vem por força, não é na força do braço, não é com insistência, não é na carne que alcançaremos isso. É necessário uma revelação e nós temos que orar nesse sentido, né? E Pedro foi revelado, né, no que ele falou, né, nas palavras que ele colocou, e Jesus deixou isso bem claro. Essa revelação, ela não vem apenas com estudo, Michele. Ela vem com o estudo da palavra, mas principalmente, e isso que eu acho que é o mais importante a gente colocar aqui, com relacionamento. Porque eles estavam ali no dia a dia, já ouvindo Jesus, né? Como a gente lê a palavra, a gente está ouvindo Jesus. Mas eles estavam começando a se relacionarem com Jesus. Então, quando eu ouço Jesus, ou seja, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a palavra e começo a me relacionar com o autor da palavra, começo a me relacionar com ele, com a pessoa dele, eu vou ter a revelação. Eu vou ter revelações. Aí quando a gente fala de revelação, existem duas revelações, que a segunda está ligada à primeira, que é a principal. A maior revelação que uma pessoa pode ter no mundo, na vida, na existência dela. Uma, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. A revelação de quem ele é. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Então, essa é a revelação. E qual é a revelação posterior a essa? Qual é a segunda principal que está ligada a essa? Quando eu entendo quem ele é, eu sou revelado e entendo quem eu sou. A minha identidade. Eu vou falar da terceira, que está ligada à segunda. Eu falei duas, na verdade três. Quando eu entendo quem ele é, gente, isso é muito forte, hein? Muito forte. Se você quiser, anota isso aí. Quando eu entendo quem ele é, eu começo a entender quem eu sou. Minha identidade nele. E entendendo quem eu sou, quem ele é e quem eu sou, eu entendo também o meu propósito, o nosso propósito aqui nessa terra. Então, três revelações principais. Quem Jesus é, quem eu sou e o meu propósito. Quem eu sou nele e o meu propósito nele. E eu vejo assim que Jesus se revela para aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque é a fome se juntando ali com a vontade de comer, né? Digamos assim. Porque há características no nosso interior que fazem a gente se aproximar de Jesus com interesse, né? E aí, ali também fala em uma passagem, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, a diferença de quem se aproxima de Jesus e quem é revelado são os interesses. Se os meus interesses são meros terrenos, né? Se os meus interesses são meros interesses aqui desse mundo, certamente ele não vai se revelar para mim.
Mas se o meu interesse vai Exatamente. além, se é um interesse de realmente se relacionar, né, de conhecê-lo profundamente, de recebê-lo, né, dentro de mim, então ele com certeza há de se revelar para essa pessoa, porque dentro dela há essa fé genuína, pura nele, né? Então só ele sabe e tem esse discernimento para saber o que está dentro da gente. Quem estava dentro, esse interesse não estava dentro dos religiosos, né? Eles não estavam interessados em conhecer alguns, né? A gente vê o caso de Nicodemos, que quis conhecer um pouquinho mais, que foi até Jesus, enfim. Mas tinha aqueles que Jesus não lhes chamaram a atenção, porque os interesses deles eram outros. Eram outros, exatamente. Pedro, você foi revelado sobre quem eu sou. E o seu propósito, Pedro, você vai liderar com os discípulos, vocês, né, vão liderar a igreja, você fará parte de um projeto, de um plano que eu tenho, de levar o evangelho a toda criatura. Então, quem Jesus é, quem Pedro e os demais eram em Cristo, nossa identidade em Cristo, nós somos justificados nele, somos perdoados por ele, somos redimidos na sua justiça, não na nossa justiça, não na justiça própria. Somos justificados pelo que ele fez, temos que crer no que ele fez. Então, autoconhecimento, que é ensinado, por exemplo, na psicologia, é muito bom, é muito bom. Eu vejo hoje pessoas, para falar bem de uma coisa, elas querem criticar a outra, sendo que tem coisas que realmente merecem críticas, mas tem coisas que são boas, e você não precisa criticar, para falar bem de uma, criticar a outra. No caso da psicologia, ela tem o seu papel e ela tem sua importância. Agora, a gente está falando aqui de algo mais profundo, algo muito mais profundo. Se você quer saber quem é Cristo, quem você é em Cristo, sua identidade, seu propósito, não é mergulhar dentro de você, porque o autoconhecimento é quando eu mergulho dentro de mim, para me conhecer. Se você quer se conhecer de forma plena, mergulhe dentro de Cristo, mergulhe em quem Cristo é. E quem Cristo é? Nós estamos meditando, estamos mergulhando, estamos sabendo, né? Estamos cada vez mais conhecendo, mergulhando no Evangelho. Então mergulhe no Evangelho, mergulhe dentro de Cristo para saber tua identidade, para saber teu propósito, para saber quem Ele é, tua identidade e teu propósito. Vamos seguindo aí. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis na mão dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ali ele estava falando não com Pedro, né, Marcelo? Mas do Satanás que... Com a ideia que estava na cabeça dele. Não Pedro incorporado, né? Não Pedro possuído, mas com uma ideia que Satanás com certeza jogou na mente dele e ele acabou alimentando. Então Jesus combate essa ideia que é anticristo, né? Que era contra ele, contra o plano, né? Ele tinha que ir para a cruz, né? Voluntariamente ele se entregou, ele não foi pego, e ele não ficou indefeso, não podia evitar isso. Claro que ele podia, né? Ele veio por um propósito, ele veio por um plano, esse plano tinha que ser cumprido. E o que estava sendo dito ali era contra o plano. Por mais que a intenção de Pedro fosse a melhor, fosse protegê-lo, né? E com certeza era. Mas essa ideia era diabólica e Jesus teve que combatê-la imediatamente, né? Pode seguir. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? E o que daria é o mesmo parágrafo. E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Olha só antes você parou no ações. Sobre isso, essa parte aí, tá no finalzinho já vamos encerrar o capítulo. Eu tava também, a gente estava meditando no seguinte, fiz aqui algumas anotações fortes para passar para vocês. A gente pode pedir coisas a Jesus, usá-lo para alcançar o que queremos. É o que muita gente faz, infelizmente. Pede coisas, se relaciona pedindo, só sabe pedir. Quero o que Jesus tem para dar. E às vezes usá-lo como esse é a mentalidade da religião, né? Eu uso Deus para alcançar o que eu quero. A gente vê nas redes sociais pessoas usando Deus, usando a palavra de Deus para poder ter comentário, curtida, engajamento e tudo mais. Assim também, gente usando Deus para interesses pessoais, usando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus com intenções próprias. Bem, E até essa questão, né? Em nome de Jesus eu vou conquistar aquilo. Só que o significado do em nome de Jesus não é um jargão que você usa para, como se fosse um passe de mágica, abracadabra, aquilo acontecer. Em nome de Jesus é quando eu vou em nome dele, né? É quando eu vou representá-lo. De acordo com a vontade dele. Quando eu faço aquilo em nome dele, né? E de acordo com a vontade dele. Exato. Não, eu pego minha vontade sem saber qual é dele, muitas vezes minha vontade desconectada com a vontade dele, mas em nome de Jesus eu quero que minha vontade seja feita. Isso não vai funcionar, não é, como a Michele falou, não é um passe de mágica, sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o que eu determinar vai acontecer. Como? E se você determinar uma coisa que não é da vontade dele? Ou que não está no propósito dele? E que não está no tempo dele? Só por causa do nome de Jesus aquilo vai acontecer? Então não é assim, sabe? Não é assim. Não é esse relacionamento que Jesus quer conosco. O relacionamento que a gente está lendo aqui é o sacrificar. É o entregar a minha vida. Não usar o nome dele, mas entregar a minha vida a ele. Não usar a palavra dele, mas entregar a minha vida a ele de acordo com a palavra dele. Então a gente tá vendo aqui o seguinte, pegar a cruz, a cruz era símbolo de quem em nenhum momento está pensando em si mais, de quem está caminhando para a morte. E o negar a si mesmo, pegar a cruz e segui-lo é todos os dias. São todos os dias. Todos os dias não são minhas vontades. Todos os dias não são meus interesses. Todos os dias é a vontade dele. Todos os dias eu estou morto. Todos os dias eu morri, me mantenho morto, e que não viva eu, mas ele viva em mim. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Morrer para viver. Nós nascemos para morrer. Nós nascemos para morrer. Nós nascemos para nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, espiritualmente falando. E quem nasce de novo, do Espírito, né? Esse novo nascimento espiritual, só vai morrer uma vez, que é a morte física. Vai viver eternamente. Agora, se a pessoa não nasce de novo, ela vai morrer a morte física e vai morrer a morte eterna, que é perder sua salvação. Então, é uma decisão que temos. Vamos morrer uma vez só, a morte física, ou vamos morrer a morte física e a espiritual? A física é certo. A espiritual está diante de nós. Essa oportunidade de morrermos, de não morrermos a morte espiritual. É necessário morrer para si, para não morrer essa morte espiritual. Para a gente morrer uma vez só. Isso é muito profundo. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Vamos concluir aí. Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações.
Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. A gente precisa viver uma vida de cruz, que é viver para a glória de Deus e servindo o próximo. Vida de cruz. Guarda essa aí. Viver uma vida de cruz, que é viver para a glória de Deus e servir o próximo. Isso é o peixe, como a gente já falou, na água. Isso é a pessoa realizada. Isso é um espírito forte. Isso é uma alma salva, um espírito realizado. Isso é eu estar fazendo exatamente o que eu nasci para fazer ou para viver, né? A gente nasceu para ser como Cristo. É a ave no céu, é o peixe na água. Guarde isso. É porque enquanto a pessoa não entende isso, ela vai viver aí na vida buscando coisas, né, Marcelo? Buscando achar a vida. E quando ela busca aquela coisa e ela consegue que tanto ela queria, ela vai ver que aquilo ali vai satisfazer no momento, mas daqui a pouco ela vai querer algo maior ou algo diferente, porque a alma dela não foi satisfeita. E Michele, desculpa, as pessoas elas vivem procurando achar a vida, mas a vida Jesus já achou. O que a gente tem que fazer é perder para poder receber a vida que ele achou. Ele é a vida. Nós estamos, como você falou, procurando a vida em quem? Procurando a vida no quê? Se a vida é ele, a vida é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Nós estamos procurando a vida em coisas, em lugares, em pessoas, em religiões. Eu preciso parar com essa procura. Eu preciso frear essa procura. Entender que a vida é ele, Jesus é a vida, ele já achou a vida. E a lógica dessa vida é eu morrer para poder achar. Eu perco essa minha para poder achar a vida que Jesus achou, que Jesus para receber a vida que ele tem para mim, né? Isso é um sacrifício alegre. É um sacrifício alegre. É um fardo leve. Guarde essa aí, sacrifício alegre, fardo leve. Se vocês puderem, inclusive, acabou, né, o capítulo 16, deixarem esse comentário aí, declare isso aí, escreva, eu vou viver a vida de Cristo, eu vou viver a vida que Deus tem para mim, Jesus é a vida. O que você entendeu? Deixa um comentário, eu vou viver essa vida alegre, esse sacrifício alegre. É sacrifício, mas é um sacrifício alegre porque é o sentido de eu existir. E um fardo leve, não pesado. Espero que isso tenha feito sentido para você, que o Espírito Santo te guie, te ilumine, que ele continue falando com você. Eu acredito que essas meditações, algumas, vale a pena ler novamente o capítulo ou assistir o vídeo novamente. Você pode, igual os áudios de WhatsApp, no YouTube, você pode acelerar, talvez a segunda ou na terceira vez já ouvir numa velocidade maior, mas ouvir de novo, eu particularmente, é uma sugestão, gosto de fazer isso e me faz muito bem, porque eu consigo guardar melhor aquilo que eu ouvi. E no caso da Bíblia, ler novamente, né? Para que fique bem guardado algumas coisas que a gente está falando aqui, e principalmente o que Jesus falou. Quem acha realmente essa vida, não fica nessa expectativa, eu vou ser feliz quando eu encontrar a pessoa que vai ser minha outra metade, eu vou ser feliz quando eu comprar a casa que eu tanto sonho, eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro que eu tanto sonho, ou quando eu atingir o máximo lá na carreira, na hierarquia da empresa a qual eu... Mas muitas pessoas chegaram lá e não acharam, né? Continuaram ainda sedentas. Perfeito. E ainda querendo algo a mais, porque a alma delas ainda não achou a vida, né? Aliás, tem gente adoecendo, né, nessa procura. Exato. Tem gente cansada de procurar. E nunca se realiza. E como é que a pessoa vai achar o que na verdade ela nasceu para dar, e esse para perder? O significado, né, do buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Depois eu vou lutar, eu vou trabalhar e tal, mas eu já vou ter achado a vida. Eu já vou estar feliz. E no pouco ou no muito, né? Exatamente. No pouco ou no muito, o meu relacionamento é de amor. Eu achei a vida. Tenho a vida dentro de mim. Então, não tem esse negócio de eu estar feliz só no muito. Feliz no pouco também. E a vida é assim, a vida oscila, né, Michele?
Às vezes estamos no muito, às vezes estamos no pouco, às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. E se a pessoa tiver a mentalidade circunstancial, então ela vai estar feliz só em cima e embaixo ela vai estar triste. Ela vai estar feliz no muito e ela vai estar descontente no baixo. Paulo entendeu que Jesus era a vida, por isso que ele falou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Enquanto ela não mudou por dentro, realmente, como você falou, ela vai estar... Qualquer ambiente que ela for colocada, ela não vai se sentir satisfeita, né, feliz, realizada, porque ela ainda não perdeu a vida dela para achar a vida verdadeira, né? Então, quando a gente perde a nossa vida, né, as nossas vontades, os meus desejos, a fim de viver a vida que Cristo, né, de Cristo em mim, então eu realmente vou ser essa pessoa feliz, né, realizada, mas interiormente falando e exteriormente falando, eu vou, o meu propósito vai ser naquilo que eu faço no meu trabalho, onde eu estou, vai ser também para servir o próximo, isso, né, Marcelo, para ser luz, usar os meus dons, os meus talentos, aquilo que Deus já me deu, para eu ajudar, contribuir, para eu acrescentar, para eu somar na vida do próximo também. Perfeito. E sabe de uma coisa, para encerrar? Quando a gente lê todo o capítulo, quando a gente entende todo o contexto, a gente olha para essa passagem que está nesse capítulo, que o que foi ligado na terra, ligado no céu, a gente vê assim, vocês vão pregar o evangelho, e a mensagem que vocês vão pregar, sabe, aquilo que vocês pregarem aí, o que vocês o evangelho que vocês propagarem, isso vai provocar salvação no céu. Vocês vão ligar aqui, vai ser ligado no céu. O reino, o evangelho do reino vai ganhar com essa missão de vocês. E assim, mas vai ter gente rejeitando essa mensagem. Então, que vocês desligarem, lembra quando Jesus falou assim, bate o pé, entra numa casa, se a pessoa não recebeu, bate o pé e vai em frente. Porque tem muita gente, é muita gente precisando ouvir essa palavra. Então, esse bater o pé e ir em frente é como se os discípulos estivessem o quê? Desligando. Então, assim, essa coisa supersticiosa, essa coisa mágica, tipo, Michele, nós temos, igual nós falamos, eu tenho uma vontade. Não sei se é da vontade de Deus, muitas vezes não sabemos, mas eu quero que seja feita a minha vontade. Liga comigo. Sabe, eu ligo que a minha vontade seja feita. Eu tenho o aval de Deus para tudo. Não, né? eu tô ligando contigo e vai... E Deus, tipo assim, se vira. É minha vontade, eu ligo aqui contigo e seja ligado no céu. Eu não posso pegar um versículo e transformar nele naquilo que eu quero. Eu preciso analisar o contexto de todo o capítulo, sabe? E aí, normalmente os versículos isolados são usados não pensando em Deus, no reino, mas são usados para me satisfazer. E aí vira essa coisa mágica, de é só ligar, não importa o que seja, só ligar que vai acontecer. Gente, que a gente viva uma fé, um relacionamento de amor, que seja uma fé madura. Eu confio em Deus, Ele é poderoso, já falei isso aqui, né? Mas, porque às vezes a gente está falando essas coisas, tem gente que pode interpretar assim, mas vocês não creem que Deus faz o milagre? Claro que cremos, que Deus é Deus do impossível, Ele faz, Ele surpreende, Ele é Deus de provisão, mas a mentalidade, a metanoia do Evangelho nos faz entender que a gente precisa respeitar a vontade, o tempo e o propósito dele. E que Ele faz sim, tem coisas que Ele faz na hora, mas se isso estiver dentro do propósito e da vontade dele, eu creio, tem coisas que Ele faz na hora. E Ele pode me tocar, Ele pode tocar em coisas que aí é pessoal, sabe? Você está crendo, Ele colocou isso no teu coração, ainda que o mundo todo duvide, vai acontecer. Agora, eu não posso querer que Ele me sirva, que eu determine as coisas e no meu tempo Ele faça aquilo que eu estou determinando. Não é assim. A vontade dele, o tempo e o propósito dele precisam ser respeitados. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele é Pai que cuida, Ele tem o melhor para você. Tá bom? Para todos nós. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Até.